O sol escaldante do Texas batia implacável sobre a pequena cidade de San Angelo, no ano de 1875. Era ali que Valentina Rossi lutava todos os dias para manter de pé a pensão que herdara do marido morto, Giuseppe, vítima de uma febre que devastara a região 2 anos antes. Aos 32 anos, ela carregava nos ombros o peso de 3 crianças pequenas e uma comunidade italiana que a observava com olhos críticos. A manhã começava sempre da mesma forma. Valentina acordava antes do amanhecer, amarrava os cabelos castanhos em um coque apertado e descia para a cozinha da pensão. Seus 3 filhos ainda dormiam no quarto pequeno que dividiam no andar de cima. Lorenzo, de apenas 8 anos, já mostrava sinais de querer ajudar a mãe. Sofia, de 6 anos, era uma menina doce que sempre perguntava quando o papai voltaria para casa. E o pequeno Marco, de apenas 4 anos, que mal se lembrava do pai. A pensão de Valentina era conhecida por servir a melhor comida italiana da região. Ela preparava massas frescas, molhos aromáticos e pães que faziam os viajantes retornarem sempre que passavam por San Angelo. Mas manter o negócio funcionando sozinha era uma batalha diária. Ela precisava cozinhar, limpar os quartos, lavar as roupas de cama, cuidar das crianças e ainda lidar com hóspedes que nem sempre eram respeitosos com uma mulher viúva. A comunidade italiana de San Angelo era pequena, mas unida. Haviam chegado juntos na década de 60, fugindo da pobreza na Itália e buscando uma vida melhor na América. Giuseppe fora um dos líderes naturais do grupo, respeitado por todos. Agora, com sua morte, Valentina sentia o peso dos olhares julgadores. As outras mulheres italianas cochichavam em suas costas, questionando se ela conseguiria manter a dignidade da família sozinha. Dom Francisco Benedetti, o patriarca da comunidade italiana, era especialmente duro com Valentina. Ele acreditava que uma mulher viúva deveria se casar novamente rapidamente para manter as tradições. Ele já havia sugerido alguns pretendentes, homens mais velhos que viam na pensão de Valentina uma oportunidade de negócio vantajosa, mas ela recusara todos, afirmando que ainda estava de luto e que suas prioridades eram os filhos. A verdade era mais complexa. Valentina amara Giuseppe profundamente, mas o casamento deles havia sido arranjado pelas famílias quando ela tinha apenas 17 anos. Agora, pela primeira vez na vida, ela sentia uma liberdade que a assustava e, ao mesmo tempo, a fascinava. Ela descobriu que era capaz de tomar decisões sozinha, de administrar um negócio, de criar seus filhos à sua maneira. A ideia de entregar essa independência a outro homem a deixava angustiada. Mas a solidão pesava. À noite, depois que as crianças dormiam e os últimos hóspedes se recolhiam aos quartos, Valentina ficava sozinha na cozinha olhando pela janela para as estrelas do Texas. Ela se perguntava se fazia a coisa certa, se seus filhos não mereciam ter um pai, se ela não estava sendo egoísta ao recusar os pretendentes que Dom Francisco apresentava. As dificuldades financeiras também a preocupavam. Embora a pensão tivesse boa reputação, a concorrência era acirrada e alguns meses eram mais difíceis que outros. Ela precisava pagar as contas, comprar mantimentos, roupas para as crianças que cresciam rapidamente e ainda separar dinheiro para emergências. Giuseppe deixara algumas economias, mas elas estavam diminuindo. Lorenzo, mesmo sendo ainda uma criança, já percebia as dificuldades da mãe. Ele tentava ajudar carregando baldes de água, varrendo o pátio e cuidando dos irmãos menores quando Valentina estava ocupada com os hóspedes. Sofia desenhava flores para decorar a pensão e cantarolava canções italianas que aprendera com a avó. Marco, o mais novo, apenas queria a atenção constante da mãe que ela nem sempre podia dar. Era uma vida de rotina pesada, mas Valentina encontrava momentos de felicidade simples. O sorriso de seus filhos quando ela preparava seus pratos favoritos, o agradecimento sincero de um viajante cansado que encontrava abrigo em sua pensão, o cheiro do pão fresco saindo do forno nas manhãs frias. Esses pequenos momentos a lembravam de por que valia a pena continuar lutando. Naquela manhã específica de setembro,
Valentina não sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Enquanto preparava massa para o almoço, cantarolando baixinho uma canção napolitana que sua mãe costumava cantar, ela não podia imaginar que um homem chegaria à sua porta e desafiaria tudo o que ela pensava saber sobre amor, família e as possibilidades que a vida ainda poderia lhe oferecer. O som dos cascos de cavalo ecoou pelo pátio da pensão quando o sol já estava alto naquela manhã de setembro. Valentina limpou as mãos no avental e foi até a janela da cozinha para ver quem chegava. Um homem alto, de pele bronzeada pelo sol, desmontava de um cavalo baio. Suas roupas de couro gastas e o chapéu de abas largas indicavam que ele vinha de longe. Mas havia algo diferente nele que chamou a atenção de Valentina imediatamente. A forma gentil como acariciou o focinho do cavalo antes de amarrá-lo, como se agradecesse ao animal pela jornada. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo e foi recebê-lo na porta da frente. O homem tirou o chapéu assim que a viu, revelando cabelos negros ondulados e olhos castanhos profundos. Havia uma gentileza natural em seu rosto que contrastava com a dureza típica dos vaqueiros que costumavam se hospedar na pensão. "Boa tarde, senhora", disse ele em um inglês carregado de sotaque espanhol. "Meu nome é Rafael Mendoza. Gostaria de saber se a senhora tem um quarto disponível para alguns dias." Valentina notou imediatamente que ele era mexicano, o que não era incomum na região. Muitos vaqueiros mexicanos trabalhavam nos ranchos do Texas. Mas havia algo em Rafael que a fazia sentir-se estranhamente nervosa. Talvez fosse a forma respeitosa como ele falava, ou como os seus olhos pareciam realmente vê-la. Não apenas olhar através dela como faziam a maioria dos homens. "Sim, senhor Mendoza. Tenho um quarto no segundo andar. $5 pela semana, incluindo café da manhã e jantar." "Perfeito", disse Rafael, usando uma palavra italiana que fez Valentina piscar surpresa. Ele sorriu ao notar sua reação. "Perdão, senhora. Trabalhei em um rancho onde o capataz era italiano. Aprendi algumas palavras." Enquanto o conduzia para dentro da pensão, Valentina não pôde deixar de notar como Rafael observava tudo ao seu redor com interesse genuíno. Ele elogiou o aroma que vinha da cozinha, comentou sobre as flores que Sofia havia desenhado e que decoravam as paredes, e perguntou sobre os quadros de paisagens italianas que Giuseppe havia empendurado na sala principal. "A senhora fez esta comida?" perguntou ele, aspirando profundamente o cheiro que vinha da cozinha. "Cheira como o paraíso." Valentina sentiu o rosto esquentar com o elogio. Fazia muito tempo que alguém apreciava sua culinária de forma tão sincera. "Sim, preparo comida italiana tradicional. Minha família veio de Nápoles há 15 anos." Naquele momento, Lorenzo apareceu carregando um balde de água que era quase do tamanho dele. Rafael imediatamente se ofereceu para ajudar. Mas o garoto, com o orgulho típico da idade, insistiu que conseguia sozinho. Rafael respeitou a determinação do garoto, mas ficou por perto caso ele precisasse de ajuda. "Você é muito forte", disse Rafael para Lorenzo. "Eu também comecei a trabalhar cedo para ajudar minha família." Lorenzo parou e olhou para o homem com interesse. "Você tem filhos, senhor?" Uma sombra passou pelo rosto de Rafael. "No, muchacho. Nunca me casei, mas tive que cuidar dos meus irmãos mais novos quando era jovem." Sofia apareceu correndo, curiosa sobre o novo hóspede. Ela se escondeu atrás das saias da mãe, mas espiava Rafael com olhos curiosos. Ele se agachou para ficar na altura dela e disse suavemente: "Olá, pequena princesa. Que desenhos bonitos você fez." A menina sorriu e sussurrou algo para Valentina em italiano. Rafael aguardou pacientemente enquanto mãe e filha conversavam. "Ela quer saber se você sabe desenhar cavalos", traduziu Valentina. "Ah, sim!" respondeu Rafael, animando-se. "Posso ensinar você a desenhar cavalos, se a sua mamãe deixar."
Quando Valentina mostrou o quarto a Rafael, ele agradeceu com uma cortesia que ela não estava acostumada a receber. Muitos hóspedes tratavam o quarto como algo que lhes era devido pelo pagamento. Rafael, ao contrário, parecia genuinamente grato. "Quanto tempo o senhor pretende ficar?" perguntou ela. "Depende", disse ele olhando pela janela que dava para as montanhas ao longe. "Estou procurando trabalho. Ouvi dizer que há ranchos contratando vaqueiros por aqui." Durante o jantar, Rafael sentou-se à mesa com os outros hóspedes, dois comerciantes alemães e um pregador metodista. Mas seus olhos frequentemente se dirigiam para Valentina enquanto ela servia a comida. Ela preparara ravioli com molho de tomate e manjericão, acompanhados de pão fresco e vinho tinto. "Madonna mia!" exclamou Rafael após a primeira garfada. "Esta é a melhor comida que já provei em toda a minha vida." Os outros hóspedes concordaram, mas os elogios de Rafael pareciam mais sinceros, mais pessoais. Ele perguntou sobre os ingredientes, sobre como ele havia aprendido a cozinhar, sobre as diferenças entre a culinária italiana e mexicana. Depois do jantar, enquanto Valentina limpava a cozinha, ela podia ouvir Rafael no pátio conversando com o Lorenzo sobre cavalos. O garoto, que normalmente era tímido com estranhos, parecia fascinado pelas histórias que Rafael contava sobre os ranchos onde havia trabalhado. Naquela noite, enquanto colocava as crianças para dormir, Valentina se pegou pensando no novo hóspede. Havia algo nele que a intrigava. Não era apenas a sua gentileza ou os elogios à sua comida. Era a forma como ele olhava para ela. Como se ela fosse uma pessoa interessante, não apenas uma viúva sobrecarregada ou uma potencial esposa para arranjos convenientes. Mas Valentina logo afastou esses pensamentos. Rafael Mendonça era apenas mais um viajante que ficaria alguns dias e seguiria seu caminho. E ela tinha outras preocupações: as crianças, a pensão e a crescente pressão de Dom Francesco para que considerasse um dos pretendentes italianos que ele continuava apresentando. O que ela não sabia é que Rafael Mendonça não era um homem que seguia facilmente seu caminho quando encontrava algo ou alguém que valia a pena ficar. Nos dias que se seguiram, Rafael Mendoza provou ser diferente de qualquer hóspede que Valentina já havia recebido. Ele não encontrou o trabalho imediatamente nos ranchos da região, mas em vez de seguir viagem, pediu para ficar mais uma semana. Durante esse tempo, começou a se tornar parte da rotina da pensão de uma forma que surpreendeu a todos. Pela manhã, Rafael acordava cedo e ajudava Lorenzo a carregar lenha e água, transformando as tarefas pesadas do menino em brincadeiras divertidas. Ele ensinava o garoto palavras em espanhol enquanto trabalhavam, e Lorenzo, por sua vez, ensinava palavras em italiano. Água é aqua em italiano e água em espanhol, dizia Lorenzo, orgulhoso de suas descobertas linguísticas. Sofia se apegara rapidamente a Rafael, especialmente depois que ele cumpriu a promessa de ensinar-lhe a desenhar cavalos. Todas as tardes, depois do almoço, eles se sentavam no pátio e Rafael mostrava como desenhar os contornos elegantes dos animais. A menina havia progredido dos rabiscos infantis para desenhos reconhecíveis, e sua alegria era contagiante. Até o pequeno Marco, inicialmente tímido, começou a seguir Rafael pela pensão. O homem tinha uma paciência infinita com a criança, respondendo às suas perguntas intermináveis sobre cavalos, vacas e os lugares distantes que havia conhecido. Valentina observava essas interações com sentimentos conflitantes. Por um lado, era maravilhoso ver seus filhos tão felizes e engajados. Lorenzo havia assumido mais responsabilidade sem reclamar. Sofia cantarolava enquanto desenhava e Marco estava aprendendo novas palavras todos os dias. Por outro lado, ela temia que as crianças se apegassem demais a um homem que inevitavelmente partiria. A situação se complicou quando Dom Francesco Benedetti visitou a pensão numa tarde de quinta-feira. O patriarca italiano chegou sem avisar,
como era seu costume, para verificar como Valentina estava se saindo. Seus olhos imediatamente se fixaram em Rafael, que estava no pátio ensinando Lorenzo a fazer laços com corda. «Que é questo uomo?» perguntou Dom Francesco em italiano, sua voz carregada de desaprovação. «É um hóspede, Dom Francesco. Rafael Mendoza, um vaqueiro.» «Um mexicano», disse o velho italiano, como se a palavra tivesse um gosto ruim. «Valentina, você precisa ter cuidado com quem permite em sua casa. Pense nas crianças, na reputação da família.» Valentina sentiu o sangue ferver. «Senhor Mendoza é um homem respeitoso e educado. Ele paga em dia e não causa problemas.» «Mas olhe como seus filhos estão se comportando com ele. É impróprio. Uma viúva respeitável não deveria permitir que um estranho, especialmente um mexicano, se aproximasse tanto dos seus filhos.» A conversa foi interrompida quando Rafael se aproximou, removendo respeitosamente o chapéu. «Boa tarde», disse ele em inglês. Depois adicionou em italiano hesitante. «Buongiorno, signore.» Dom Francesco ignorou completamente, voltando-se para Valentina. «Preciso falar com você em particular.» Valentina conduziu o patriarca para dentro da pensão, mas não antes de ver a expressão ferida no rosto de Rafael. Ela sabia que ele havia compreendido perfeitamente a hostilidade do italiano. Na cozinha, Dom Francisco foi direto ao ponto. «Valentina, está na hora de você parar com essas fantasias de independência. Trouxe um pretendente excelente para conhecê-la. Salvatore Romano chegou de Nova York na semana passada. Ele tem dinheiro, está procurando uma esposa e seria perfeito para você e as crianças.» «Dom Francisco, já disse que não estou pronta para me casar de novo.» «Não estou perguntando se você está pronta. Estou dizendo que é seu dever. Giuseppe era meu amigo e prometi a ele que cuidaria de sua família se algo acontecesse. Você não pode continuar criando essas crianças sozinha, especialmente Lorenzo. Ele precisa de um pai, de um exemplo masculino apropriado.» Valentina olhou pela janela da cozinha e viu Rafael brincando com Marco no pátio. O homem havia construído um pequeno cavalo de madeira para o menino e estava fingindo ser um índio selvagem para que Marco pudesse domá-lo. Os risos da criança ecoavam no ar. «E se eu não quiser me casar com esse Salvatore?» perguntou ela baixinho. «Então encontrarei outro pretendente adequado. Mas você vai se casar, Valentina. Não permitirei que a viúva de Giuseppe viva em Sinhá ou que suas crianças cresçam sem orientação adequada.» Depois que Dom Francesco partiu, Valentina ficou na cozinha por muito tempo, sentindo-se encurralada. Ela havia saboreado 2 anos de independência, mas talvez fosse ingenuidade pensar que poderia continuar assim para sempre. Talvez Dom Francesco estivesse certo sobre Lorenzo precisar de uma figura paterna. Quando finalmente saiu da cozinha, encontrou o Rafael esperando no corredor. «Senhora Valentina, posso falar com você?» Eles caminharam até o pátio onde as crianças brincavam longe o bastante para não ouvir. «Eu entendo um pouco de italiano e posso ver quando não sou bem-vindo. Se minha presença está causando problemas para você, posso partir amanhã.» Valentina o encarou, surpresa pela consideração dele. Muitos homens não se importariam com as consequências de suas ações para uma mulher. «Não é isso», disse ela lentamente. «É complicado. Dom Francesco ele acha que sabe o que é melhor para mim e meus filhos.» «E você, o que acha que é melhor?» A pergunta a pegou desprevenida. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado sua opinião sobre a sua própria vida? Eu não sei», admitiu ela. «Às vezes, acho que seria mais fácil me casar de novo, ter ajuda com as crianças, segurança financeira. Mas então...» «Mas então?» encorajou Rafael gentilmente. «Mas então vejo meus filhos felizes. Vejo que consegui construir algo com as minhas próprias mãos. E não quero desistir disso.» Rafael assentiu lentamente. «Minha mãe era viúva também. Depois que meu pai morreu,
Todos na nossa aldeia no México diziam que ela deveria se casar novamente. Ela resistiu por anos, criando 5 filhos sozinha. Foi a mulher mais forte que já conheci. E ela se casou novamente? Sim, eventualmente, mas foi escolha dela. Quando encontrou um homem que a respeitava e amava os seus filhos como se fossem seus próprios. Ela esperou até encontrar amor verdadeiro, não apenas conveniência. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as crianças brincarem. Valentina se pegou imaginando como seria ter alguém como Rafael ao seu lado. Alguém que via seus filhos como pessoas valiosas, não apenas responsabilidades a serem assumidas. Senhor Mendoza, gostaria que ficasse mais uma semana. As crianças, elas gostam muito do senhor. Será um prazer, senhora Valentina. Naquela noite, enquanto colocava as crianças para dormir, Valentina se perguntou se estava fazendo a escolha certa. Mas quando ouviu Lorenzo rezando e pedindo a Deus para cuidar de Senhor Rafael, ela soube que, pelo menos por enquanto, seguiria seu coração em vez das expectativas dos outros. A segunda semana de Rafael na pensão trouxe mudanças sutis, mas significativas na rotina de todos. Ele havia finalmente encontrado trabalho temporário no rancho dos irmãos Mackenzie, a algumas milhas de San D'Angelo, mas continuou hospedado na pensão de Valentina. Todas as manhãs, ele partia antes do amanhecer e retornava ao entardecer, sempre trazendo pequenos presentes para as crianças. Uma flor silvestre para Sofia, uma pedra interessante para Marco, ou ensinando Lourenço uma nova técnica de montaria no cavalo de madeira que havia construído. Valentina começou a aguardar ansiosamente seu retorno. Ela se pegava prestando atenção ao som dos cascos no pátio, e seu coração disparava quando ouvia a voz grave de Rafael cumprimentando as crianças. Durante os jantares, ela se encontrava preparando pratos especiais, experimentando receitas que combinassem a culinária italiana com temperos mexicanos que Rafael havia mencionado com saudade. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, Valentina estava na cozinha preparando massa para o dia seguinte, quando Rafael apareceu na porta. "Posso ajudar?" perguntou ele, arregaçando as mangas da camisa. "Não precisa, Sr. Mendoza. Já trabalhou o dia todo", protestou ela, mas ele já estava lavando as mãos na bacia. "Minha abuela me ensinou a fazer tortilhas quando eu era menino. Talvez possa aprender a fazer massa italiana." Eles trabalharam lado a lado na cozinha silenciosa, e Valentina se surpreendeu com a naturalidade da situação. Rafael tinha mãos habilidosas e aprendia rapidamente, seguindo suas instruções para amassar a massa até que ficasse lisa e elástica. Quando seus dedos se tocaram acidentalmente enquanto ela ensinava a formar os ravioles, uma corrente elétrica pareceu passar entre eles. "Sua esposa teve sorte de ter um marido que ajudava na cozinha?" disse Valentina, tentando quebrar a tensão que sentia no ar. "Nunca me casei", respondeu Rafael baixinho, concentrado em dar forma à massa. "Nunca encontrei a mulher certa." "Um homem como o senhor? Isso me surpreende", disse ela sinceramente. Rafael parou de trabalhar e a olhou diretamente nos olhos. "E que tipo de homem você acha que eu sou, Valentina?" A forma como ele disse o seu nome, sem o formal senhora, fez seu coração pular. O senhor é gentil, paciente com as crianças, trabalhador. Qualquer mulher ficaria feliz em... Mas não qualquer mulher", interrompeu ele suavemente. "Apenas a mulher certa. Aquela que faz um homem querer ser melhor do que é." O ar na cozinha pareceu ficar mais denso. Valentina abaixou os olhos, concentrando-se na massa em suas mãos, mas podia sentir o olhar intenso de Rafael sobre ela. "Conte-me sobre Giuseppe", disse Rafael finalmente, voltando a trabalhar. "Como vocês se conheceram?" Valentina hesitou por um momento. "Foi um casamento arranjado. Nossas famílias decidiram quando eu tinha 17 anos. Giuseppe era um bom homem. Me tratava bem, Mas... encorajou Rafael quando ela parou. "Mas nunca houve paixão verdadeira entre nós. Afeto, sim. Respeito. Ele era o pai dos meus filhos e eu o honrava, mas... amor. Amor ardente como nas histórias que minha avó contava.
Isso eu nunca conheci. As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse censurá-las, e sentiu o rosto corar violentamente. Por que estava confessando isso a um homem que mal conhecia? E você gostaria de conhecer? Perguntou Rafael, sua voz baixa e rouca. Esse tipo de amor? Valentina ergueu os olhos e encontrou o olhar ardente de Rafael fixo em seu rosto. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ela podia ouvir apenas a sua própria respiração e o tic-tac do relógio na parede. Eu não sei se é apropriado para uma mulher da minha idade pensar sobre essas coisas, sussurrou ela. Você tem apenas 32 anos, disse Rafael aproximando-se um pouco mais. Ainda é jovem, Valentina. Ainda tem o direito de sonhar, de desejar, de amar. Naquele momento, Sofia apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Mamãe, tive um pesadelo, choramingou a criança. O feitiço se quebrou instantaneamente. Valentina se afastou de Rafael e correu para pegar a filha no colo. Que susto, meu amor. Mamãe está aqui. Passo dormir na sua cama hoje? Pediu Sofia, enterrando o rosto no pescoço da mãe. Claro, Piccola, disse Valentina beijando os cabelos da filha. Ela olhou para Rafael por cima da cabeça de Sofia. Boa noite, senhor Mendoza. Obrigada pela ajuda. Boa noite, Valentina, disse ele suavemente. Boa noite, pequena princesa. Mais tarde, deitada na cama, com Sofia dormindo ao seu lado, Valentina não conseguia tirar da mente a conversa na cozinha. As palavras de Rafael ecoavam em seus pensamentos. Ainda tenho o direito de sonhar, de desejar, de amar. Será que ele estava certo? Será que ela se resignou prematuramente a uma vida sem paixão? Giuseppe havia sido o marido adequado, mas nunca houve entre eles o tipo de conexão que ela sentia crescendo com Rafael. Era como se ele conseguisse ver diretamente em sua alma, entender seus medos e desejos sem que ela precisasse explicar. Mas a realidade logo se impôs sobre seus devaneios românticos. Ela era uma viúva italiana com 3 filhos pequenos, vivendo numa comunidade conservadora que já desaprovava sua independência. Rafael era um vaqueiro mexicano itinerante, sem raízes ou compromissos permanentes. Mesmo que houvesse alguma coisa real entre eles, que futuro poderiam ter juntos? Dom Francisco já estava pressionando para que ela conhecesse Salvatore Romano. As outras mulheres italianas cochichavam sobre sua amizade com Rafael. E suas próprias crianças estavam se apegando ao homem de uma forma que poderia partir seus corações quando ele inevitavelmente partisse. Valentina virou-se na cama, tentando afastar esses pensamentos confusos. Mas o cheiro de Rafael, uma mistura de couro, sabão e algo indefinivelmente masculino, parecia ter impregnado suas roupas e memórias. Pela primeira vez em 2 anos, ela se permitiu imaginar como seria ser tocada, beijada, amada por um homem que a desejasse não por conveniência, mas por paixão verdadeira. Quando finalmente adormeceu, seus sonhos foram povoados por olhos castanhos profundos e mãos gentis que conheciam tanto o trabalho árduo quanto a ternura. Ela acordou na manhã seguinte com o coração acelerado e a certeza perturbadora de que sua vida estava prestes a mudar para sempre, queresse ela ou não. A terceira semana de Rafael na pensão foi marcada por uma tensão crescente que parecia eletrizar o ar de San Angelo. As fofocas da comunidade italiana se espalharam como o fogo na pradaria seca. Valentina percebia os olhares desaprovadores quando caminhava pela rua principal. Ouvia as conversas sussurradas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. As outras mulheres italianas, que antes a cumprimentavam com cordialidade forçada, agora a ignoravam completamente. Foi numa tarde de sábado que tudo explodiu. Dom Francesco chegou à pensão acompanhado de Salvatore Romano e mais 3 homens da comunidade italiana. Salvatore era exatamente como Valentina havia imaginado. Um homem de 40 e poucos anos, bem vestido, mas com olhos frios e calculistas. Ele a avaliou como quem examina gado no mercado, e Valentina sentiu um arrepio de repulsa percorrer sua espinha. Valentina, anunciou Dom Francisco solenemente, chegou a hora de você conhecer seu futuro marido. Salvatore possui 3 lojas prósperas em Nova York e está disposto a aceitar você e suas crianças. Vocês se casarão na próxima semana. Na próxima semana? Repetiu Valentina incrédula.
Dom Francesco, isso é impossível. Eu não concordei com casamento algum. Sua concordância não é necessária, interveio Salvatore com voz áspera. Já acertei todos os detalhes com Dom Francesco. Você se mudará para Nova York comigo. As crianças poderão vir desde que obedeçam às minhas regras. Quanto a esta pensão, será vendida para cobrir suas dívidas. Que dívidas? Perguntou Valentina confusa. Dom Francesco tirou um papel do bolso. Giuseppe devia dinheiro à comunidade quando morreu. Dívidas que você herdou como viúva. Salvatore gentilmente concordou em quitá-las em troca do casamento. Valentina pegou o papel com mãos trêmulas. Os números não faziam sentido. Giuseppe jamais havia mencionado essas dívidas e ela conhecia as finanças da família. Era uma armadilha, ela percebeu com horror crescente. Eles estavam usando dívidas fabricadas para forçá-la ao casamento. Isso é uma mentira, disse ela, a voz tremendo de raiva contida. Giuseppe nunca devia esse dinheiro. Cuidado com as suas palavras, Valentina, alertou Dom Francesco friamente. Está questionando a honra de homens respeitáveis da comunidade? Naquele momento, Rafael apareceu na porta voltando do trabalho. Ele imediatamente percebeu a tensão no ar e a expressão angustiada de Valentina. Seus olhos se endureceram quando viu as lágrimas que ela tentava conter. Está tudo bem aqui? Perguntou ele, dirigindo-se a Valentina, mas mantendo os olhos nos homens italianos. Não é da sua conta, mexicano. Assuntos de família italiana não lhe dizem respeito. Rafael deu um passo à frente e Valentina pôde ver a tensão em seus músculos. Qualquer coisa que faça a senhora Valentina chorar é da minha conta. Rafael, por favor, sussurrou Valentina, temendo que a situação escalasse para a violência. Dom Francesco se levantou bruscamente. Está vendo, Valentina? É exatamente por isso que precisa se casar imediatamente. Está perdendo a vergonha, permitindo que um estrangeiro se intrometa em assuntos familiares. Está desonrando a memória de Giuseppe. A menção ao falecido marido foi a gota d'água. Valentina se levantou, tremendo de raiva contida. Como ousa usar o nome de Giuseppe para me chantagear? Ele jamais aprovaria essas mentiras e manipulações. Giuseppe está morto, e você é uma mulher sozinha com 3 bocas para alimentar. Deveria agradecer por encontrar um homem disposto a assumir esse fardo. Foi Rafael quem respondeu, sua voz baixa e perigosa. Essas crianças não são um fardo, são tesouros. E qualquer homem que não consegue ver isso não merece estar na mesma sala que elas. Salvatore riu com desdém. E suponho que você, um vaqueiro sem vintém, seria a melhor opção? Eu jamais forçaria uma mulher a se casar contra sua vontade. E jamais usaria chantagem ou mentiras para conseguir uma esposa. A tensão no ar era palpável. Dom Francesco sibilou algo em italiano para os outros homens e Valentina percebeu que eles estavam se posicionando de forma ameaçadora ao redor de Rafael. Chega, gritou ela, colocando-se entre Rafael e os homens italianos. Todos vocês, saiam da minha casa agora mesmo. Esta não é mais sua casa, disse Dom Francesco friamente. Como você se recusa a aceitar a orientação da comunidade, não nos deixa escolha. A partir de amanhã, você está banida e nenhum italiano em San Angelo poderá fazer negócios com você, trabalhar para você ou mesmo falar com você. Veremos quanto tempo consegue manter esta pensão sozinha. As palavras caíram como um martelo sobre Valentina. Ser banida da comunidade italiana significava perder a maioria de seus clientes, fornecedores e qualquer apoio social. Era uma sentença de ruína financeira e social. E você, mexicano, continuou Dom Francesco, apontando para Rafael. Será melhor partir da cidade hoje mesmo. Homens como você não são bem-vindos aqui quando causam problemas para famílias respeitáveis. Depois que os homens partiram, Valentina desabou em uma cadeira, soluçando. Rafael se ajoelhou ao lado dela, tomando suas mãos gentilmente. Valentina, meu amor, olhe para mim. Ela ergueu os olhos molhados de lágrimas. Eles vão me destruir, Rafael. Não posso sustentar meus filhos sem os clientes italianos. E agora você também está em perigo por minha causa. Escute-me bem, disse Rafael enxugando suas lágrimas com o polegar. Você é a mulher mais forte e corajosa que já conheci.
e não está sozinha nesta luta. Mas o que podemos fazer? Eles têm todo o poder, todo o dinheiro. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, pensando. Então, uma determinação férrea apareceu em seus olhos. Valentina, confie em mim. Tenho um plano, mas precisarei que você seja mais corajosa do que jamais foi em toda a sua vida. As crianças, que haviam se escondido durante a discussão, apareceram timidamente. Lorenzo chegou da mãe com lágrimas nos olhos. Mamãe, aqueles homens maus vão nos machucar. Valentina puxou os 3 filhos para um abraço apertado, olhando por cima das cabeças deles para Rafael. Naquele momento, ela tomou a decisão mais importante de sua vida. Não, meu amor, disse ela para Lorenzo, mas seus olhos permaneceram fixos em Rafael. Porque, às vezes, quando o mundo tenta nos forçar a fazer escolhas erradas, precisamos ser corajosos o suficiente para escolher nosso próprio caminho. O plano de Rafael era audacioso e arriscado, mas também genial em sua simplicidade. Naquela mesma noite, depois que as crianças dormiram, ele revelou a Valentina o que havia descoberto durante suas semanas trabalhando no rancho dos irmãos Mackenzie. Os Mackenzie estão vendendo uma parte das suas terras, explicou Rafael, seus olhos brilhando com determinação. Uma seção perfeita para a agricultura, com uma casa pequena, mais sólida, e fica longe o suficiente de San Angelo para que Dom Francesco não possa alcançá-la facilmente. Mas Rafael, não tenho dinheiro para comprar terras, protestou Valentina. Eu tenho, disse ele simplesmente. Economizei durante todos estes anos de trabalho. Nunca gastei porque nunca tive motivo para ficar em lugar algum. Até agora. Valentina o encarou incrédula. Você está oferecendo tudo o que possui para me ajudar? Rafael tomou suas mãos entre as suas, calejadas, mas infinitamente gentis. Valentina, durante estas semanas aqui, encontrei algo que procurei a vida inteira, sem saber. Encontrei uma família, encontrei amor verdadeiro, encontrei meu lar. Mas a comunidade italiana, as tradições, o que as pessoas vão dizer... Escute o seu coração, meu amor, disse Rafael, aproximando-se dela. O que ele lhe diz? Valentina fechou os olhos, sentindo a presença calorosa de Rafael, ouvindo os sons suaves de seus filhos dormindo no andar de cima, lembrando-se dos risos que haviam ecoado pela pensão nas últimas semanas. Quando abriu os olhos novamente, sua decisão estava tomada. Meu coração me diz que você é o homem que eu estava destinada a amar, e que meus filhos merecem crescer numa casa cheia de amor verdadeiro, não de obrigações impostas. Naquela madrugada, eles trabalharam silenciosamente para embalar apenas o essencial. Valentina pegou as joias de sua mãe, os documentos importantes, algumas roupas e os brinquedos favoritos das crianças. Ela deixou uma carta para Dom Francesco, explicando sua decisão e perdoando as dívidas falsas que ele havia criado. Quando o sol nasceu, eles estavam prontos para partir. Rafael havia conseguido uma carroça emprestada e carregou cuidadosamente os pertences da família. As crianças, inicialmente confusas pela mudança súbita, logo se empolgaram com a aventura, quando Rafael lhes explicou que iriam viver em uma fazenda onde poderiam ter cavalos de verdade. Para onde estamos indo, mamãe? Perguntou Sofia, segurando sua boneca favorita. Estamos indo para casa, Piccola, respondeu Valentina, olhando para Rafael com um sorriso radiante. Para nossa verdadeira casa. A jornada até a nova propriedade levou meio-dia. Quando finalmente chegaram, Valentina se emocionou ao ver a casa simples, mas acolhedora, cercada por campos verdes e montanhas majestosas ao fundo. Era perfeita, não luxuosa, mas perfeita para recomeçar. Nos meses que se seguiram, eles construíram uma vida que superou todos os sonhos de Valentina. Rafael se revelou não só um trabalhador incansável, transformando a terra em uma fazenda próspera, mas também um pai amoroso para as crianças. Lorenzo aprendeu a montar cavalos de verdade e ajudava nos trabalhos da fazenda. Sofia continuou desenhando, agora inspirada pelas paisagens magníficas ao redor da casa. Marco cresceu forte e feliz, sempre grudado nas pernas de Rafael, que o tratava como um filho de sangue. Valentina estabeleceu uma nova versão de sua pensão, recebendo viajantes que passavam pela estrada principal.
Sua comida italiana conquistou uma nova clientela que vinha de cidades distantes apenas para provar seus pratos especiais. Ela também aprendeu a cozinhar pratos mexicanos com Rafael, criando uma fusão culinária única que se tornou famosa na região. A cerimônia de casamento aconteceu numa tarde dourada de outono, 6 meses depois da fuga de San Angelo. Foi uma celebração simples, mas profundamente emocionante, realizada nos campos da fazenda com apenas alguns amigos próximos como testemunhas. Valentina usava um vestido simples de algodão branco que ela mesma havia costurado, e Rafael estava elegante em sua melhor roupa de domingo. Quando o padre perguntou se ela aceitava Rafael como esposo, Valentina olhou nos olhos do homem que havia mudado sua vida completamente. Aceito, disse ela, sua voz clara e firme, para amar e honrar, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. As palavras de Rafael em resposta fizeram lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto de Valentina. Prometo amá-la e protegê-la, e ser o melhor pai que puder para Lorenzo, Sofia e Marco. Prometo que nossa casa sempre será um lugar de amor, risadas e segundas chances. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam e ela e Rafael caminhavam pelos campos sob as estrelas do Texas, Valentina refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia levado até ali. Você se arrepende? Perguntou Rafael, entrelaçando seus dedos com os dela. De deixar tudo para trás? De desafiar todas as expectativas? Valentina parou e se virou para ele, colocando as mãos em seu rosto. Como poderia me arrepender de escolher amor verdadeiro? Como poderia me arrepender de dar aos meus filhos um pai que os ama incondicionalmente? Como poderia me arrepender de finalmente descobrir quem realmente sou? 1 ano depois, quando nasceu sua primeira filha com Rafael, uma menina de cabelos escuros e olhos brilhantes que eles chamaram de Esperança, Valentina soube que havia tomado a decisão certa. Segurando a bebê nos braços, rodeada por Lorenzo, Sofia e Marco, com Rafael ao seu lado, ela se sentiu completa de uma forma que nunca havia experimentado. A vida não foi sempre fácil. Houve sessões difíceis, preocupações financeiras e, ocasionalmente, encontravam pessoas que desaprovavam sua família intercultural. Mas enfrentaram cada desafio juntos, unidos pelo amor que haviam escolhido sobre a convenção. Anos depois, quando viajantes paravam em sua próspera fazenda, eles frequentemente comentavam sobre algo especial que sentiam no ar. Era difícil de definir, uma sensação de contentamento, de alegria profunda, de amor verdadeiro que permeava cada canto da propriedade. Valentina sempre sorria quando ouvia esses comentários. Ela sabia exatamente o que os visitantes estavam sentindo. Era o resultado de uma mulher corajosa que havia escolhido seguir seu coração, de um homem gentil que encontrou sua verdadeira família e de crianças que cresceram sabendo que o amor real não conhece fronteiras de nacionalidade, língua ou tradição. Na varanda de sua casa, observando o pôr do sol dourado sobre as montanhas do Texas, Valentina Mendonfis, porque agora levava orgulhosamente o nome do marido, sabia que havia encontrado algo mais precioso que todo o ouro do mundo, uma vida vivida por escolha própria, cercada por amor verdadeiro e pela família que seu coração havia escolhido. E assim, a viúva italiana que um dia criara sozinha 3 filhos pequenos, descobriu que às vezes o maior ato de coragem é simplesmente permitir-se ser amada pelo homem certo, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível.